de acordo com os meus espíritos também, porque sou uma do mundo espiritual. Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Bom, eu estou à espera que vocês comentem a responder essa pergunta. Eu sou Jacílio Bila, vos falo do canal Jacílio Bila, diretamente de Moçambique, África. Nesse vídeo vamos falar sobre a influência dos mortos na vida dos africanos. Como é que os mortos influenciam a vida dos africanos? Dizer que eu saí de casa há pouco tempo, eu estou a caminho da casa da minha prima. A minha prima é que vai me ajudar com esse tema. A gente vai visitar alguém que vocês vão ver daqui a nada já no vídeo. Mas primeiramente eu gostaria de pedir desculpas. Eu gostaria de pedir desculpas pela baixa qualidade do vídeo. Dizer, como vocês sabem, desde o princípio do meu canal eu sempre estive com o Nathaniel. Ele é que ajudou-me na criação do canal, ele é que ajudou no desenvolvimento dos temas que eu trazia aqui para vocês. Então, dizer que o que está acontecendo é que o Nathaniel agora está de viagem. Vocês puderam ver o vídeo dele. Ele está na Tailândia agora. Ele está na Tailândia. Então, sendo assim, eu gravava os meus vídeos com o telefone do Nathaniel. Ele ajudava também com o telemóvel. Eu usava o telemóvel dele para a gravação dos meus vídeos. E agora eu estou a usar um telemóvel com muita baixa qualidade. É o que vocês estão a ver aí. Para quem já viu os meus outros vídeos pode fazer uma comparação, é de perceber que realmente há uma mudança de qualidade. Mas o que acontece é que eu tenho que me virar com o que eu tenho. Não tem como, no momento não tenho condições para adquirir um novo telemóvel, né? Não tenho condições para adquirir um novo telemóvel. Desculpa estar a olhar sempre para baixo, é que estou aqui a caminhar em meio ao capim. Não tenho condições para adquirir um novo telemóvel, então eu vou usando o telemóvel que eu estou a usar agora para gravar os vídeos, porque o canal não pode parar. Dizer que eu já monetizei, então preciso estar a trabalhar a sério para trazer os vídeos aqui para que vocês possam assistir e para que eu tenha algum ganho, né? Algum retorno com as visualizações, com os comentários. O vosso engajamento é muito importante, né? Para que isso aconteça. Então, meus amigos, sem mais demoras, vamos ao encontro da minha prima. Ela vai me levar para o lugar onde a gente vai fazer os vídeos. E eu vou explicar em detalhes, a influência dos mortos na vida dos africanos. Vão comigo. Dizer também que esse vídeo, na verdade, está a ser gravado graças, ou melhor, devido a um comentário de um inscrito. Ele deu-me essa sugestão de que eu devia fazer um vídeo a falar sobre a feitiçaria, como é que é o curandeirismo aqui em África, né? Precisamente em Moçambique, Então, dizer que eu leio os vossos comentários, eu estou lá sempre a ver o que vocês dizem para mim, eu levo em conta e sempre que puder vou poder trazer, abordar os temas que vocês mencionam lá, né? As curiosidades que vocês gostariam de saber sobre a África, eu vou poder trazer aqui alguns temas. Então não se cansem de comentar, não se cansem de comentar, porque os vossos comentários para mim têm relevância, né? Bom, meus queridos amigos, já estou com a minha prima. Ela está juntamente com a amiga e uma bebê. Então estamos a chegar aqui na casa da curandeira, né? Estamos a chegar na casa da curandeira, onde eu vou explicar para vocês, a gente mostrando na prática como é que as coisas acontecem. E eu vou explicar para vocês detalhe por detalhe. Então não percam aí, estejam atentos para vocês entrarem um pouco no nosso mundo, né? No nosso mundo africano. Então vamos para lá. Meus amigos, já vamos aqui entrar numa palhota moderna, né? Uma palhota moderna que é feita à base de blocos, por acaso, né? Então, vamos lá dentro para poder ver como é que é esse processo da comunicação com os ancestrais, né? Então, minha prima e a amiga estão a entrar, vocês podem ver o lugar. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, a primeira regra dessa casa é que não se pode entrar de sapatos ou chinelos, né? É a primeira regra essa que deve ser tirado os chinelos ou os sapatos antes de entrar nesse lugar.
E também tem que se bater as palmas aqui como uma forma de respeito. Não precisa de cadeira não. Como uma forma de respeito, e parece que também devem ser tirados os lenços, né? Devem ser tirados os lenços, então eu vou me acomodar, já sentar daqui assim. Dizer que aqui estão os remédios que são usados. Então aqui os remédios são usados, então como vocês conseguem perceber, essa é a casa de uma curandeira, é onde ela atende aos seus clientes, né? É onde atende os seus clientes, então a gente vai mostrar um pouco o processo de como é. Então vamos cumprimentar a minha prima aqui e a amiga. Ana Lucina, como está? Bom dia, estou bem. Ei, não reparas por quê? Não lavei a cara. Dizer que ainda são 7 e qualquer coisa, né? Vamos cumprimentar a amiga, ela vai apresentar-se. Como é que está? Bom dia, está tudo bem com você? O seu nome? Laurinda Vilanculos. Laurinda Vilanculos. Tá certo. Amigos, dizer que para o início dessa consulta, né, é tirado um valor. Todo curandeiro tem um valor básico que marca, que é tirado. Aqui no caso a minha prima está aí a deixar, são 200 meticais. São 200 meticais que ela deve deixar no chão. Eu vou me distanciar para poder filmar bem aqui. Então o valor é colocado ali para que a gente... Os pés, né? Estavam a dizer que os pés devem ficar esticados, né? Não podem... os pés não podem não podem estar dobrados para que as visões, acho que é isso, né, sejam claras. Não podemos prender. Então está a preparar-se a Nossa Senhora. Dizer que o curandeirismo é legal em Moçambique. Existe uma associação chamada Ametramo que defende isso. Até nos hospitais são encontrados alguns curandeiros que trabalham juntamente com os médicos. Então é uma forma legal, é uma coisa aprovada até pelo governo moçambicano, né? Então a mamãe está a ser auxiliada ali. Vocês conseguem ver as ferramentas de trabalho. Dizer que aqui nesse lugar é onde é possível comunicar-se com os mortos ancestrais de uma forma que vocês vão poder ver aqui. Vai amquer. Vai minha cara. Desculpa para ninguém. Tá tudo ali lá fundo. Não vai não fumar caia. Tá me dá tá uma moça tá também, não vou mostrar. Ainda não ganhei essa tudo para mais ficar lá tanga essa coisinha. A senhora estava a invocar os espíritos e a perguntar se nos entendemos. A mamãe está a explicar que os objetos que ela tem ali só comunicam-se em Xangana, não comunicam-se em português. Então estava a perguntar se conseguimos nos entender. Aqui a curandeira falava já em Xangana, a dizer que os objetos vos complementam. Eu uso o termo objetos porque não sei como é que se diz em português, né? Já que chamam de solo no nosso Xangana, né? Ela diz que eles vos complementam, dizem que vocês saíram bem em casa, um pouco disso. Na vone quando muito lá ainda engana quando tsakeliwe mashumasha la kuvula la bashikwembu leswikulu timiyamukela ka leswi lebyinene hambi swi ri kona swi famba hi famba na swona hi hlangana swona swi tlhela swi khata kwalano hi leswi swi hlawuhlaya ka swona na ni vulavula ni zwambu bya xinuna lebyi hi ngeneke la phakati ka muti byi ku byi tela ku ta pfuna va zwambu bya xisati kumbe zwambu bya xinuna andzeni ka muti wa kona bankulungwana ka bankulungwana ni xikwembu xa le kaya kwake lo matswariwa ka kona nga ka vasasana wake tukuzini
E como não temos a luta? também. A minha prima está a pedir para virarem os objetos. Yini maka? Loko kaya kanhlolo hinkwaswo hi pfumelile. Ha swi tiva swa ku nhlolo leyi yi famba yi pfuxela. Siyabonga. Na yona yi vulavula hi ku pfuka. Siyabonga. Laha swo phakathi ka ndyangu. Siyabonga. Yo tivaka ku pfuka ku loko ku pfuka kunene ka ku swonga ka kunene. Siyabonga. Leswi nga sisanaka hi famba hi dya kona ndzeni ka mihlolo bya vanhu. Siyabonga. Hi famba na n'wini tinhlolo mi vulavula mi hlaya hinkwaswo swi nga kona. Siyabonga. Leswaku hi ta kota ku va hi pfuneka. A vovó está a pedir para que esses objetos falem, se comuniquem, né, com os ancestrais, segundo as questões que serão feitas aqui. A nhlolo yi phikelela swo masiku maxana hi Siyabonga. munhu wa mazito. Siyabonga. Loko hambi hi minkanyi ma pfuna lomu hi faka kona. Siyabonga. A yi sungulelanga endzeni ka muti lowu. Ni lomu hi baka hi kona hinkwawo ku kombekisa ku nyoxa. Hi ku hinkwawo mimiti leyi hi fambaka hi va pfuxela hi kuma va ti hanyela xana. Thokozile. Thokoza. A swi tele swi va gogo va byelaka. A hi mavun'wa hambi loko wo vhela ka kumana xo. Kamba swi hetlerisa. Bangu la vhela majaha ndi ntombi hi ku tala. Mhaka yoleya ku tsaka. Famba hi lava swa ku hi nga hlanganisa yini na hina ku va hi qhuveka hi ya mahlweni. Thokozani. Thokozile ka ndhawu xena. Mina kunene nhlolo na mina khensa ku va vanhu lomu nga ni hloteli leswaku ni ta swi kota ku va ni va tlhamusela hi ta kota ku pona na n'wini tolo ka masiku a mu endlisa xiswoswo loko ni leswi karhataka munhu a sekeleka a huma famba xidule a va swi kuma na mina tlangela loko hi mbilu yanga hinkwayo loko na vona ku hi swona leswi va fambisaka swona va swi kuma hambiloko swi karhata na va famba hlanganani ku tsaka thokozile swa xonga thokozile ni khensa hi mbilu yanga hinkwayo na swi vona mina swa kateka leswi swa xonga swi ba ni ma byela ya ku peta malebvu thokozile vanghani wanga a nhlolo ya ka kwangalani i leswi swa basa swi xongile lavi va muti na vo va amukeleki loko swi jumba swa timali ma swi vona xana a loyi nhlolo Explicar um pouco para vocês o que está a acontecer. Na verdade, a curandeira, né? A curandeira, ela está a invocar os espíritos para que eles falem sobre a vida das pessoas que estão ali dentro. Das pessoas que estão ali dentro, no caso da minha prima e da amiga dela que estão a responder, né? Então os espíritos falam em meio àqueles objetos, eles usam aqueles objetos para comunicar-se. Cada objeto ali tem seu significado e o curandeiro na sua formação é ensinado significado de cada objeto que está ali. Então cada objeto que está ali diz uma coisa e o curandeiro tem que interpretar e poder explicar ao seu cliente, né? No caso, as pessoas que estão ali dentro. Essa não é, na verdade, uma consulta muito séria, foi mais para gravar o vídeo, para poder explicar para vocês o que está a acontecer. Eu ainda vou conversar com a minha prima e amiga quando a gente for a sair daqui. Então eu vou voltar para lá para poder continuar com essa consulta, né? Então eu vou explicar para vocês detalhe por detalhe, mas só para vocês perceberem como é que acontece. Não interessa se você é africano, se você é um turista que vem de fora, de outro continente e tudo muito mais, né? Então se você quiser participar disso, vai participar. Costuma ser perguntado o apelido do seu pai, o apelido da sua mãe, para poder se unir-se a esses apelidos e poder perguntar aos antepassados, né? Aos seus antepassados, mas usando esses apelidos para comunicar-se com eles, para que eles sejam convocados, para que eles apareçam aqui e falem um pouco sobre a sua vida, sobre como é que vão as coisas, tudo muito mais. Dizer que o tradicionalismo para nós inicia enquanto ainda somos bebês. Nós somos obrigados ainda bebês a tomar um remédio que é chamado remédio da lua, que quase todo africano, todo moçambicano da zona sul, eu não sei, para a zona centro, da zona sul é obrigado a tomar, né? É obrigado a tomar até uma certa idade. Esse remédio é mais para quê? Para que a gente não tenha problemas mentais, para que a gente cresça bem. É obrigatório que a gente tome esse remédio até uma certa idade.
Então, dizer que, como eu estava a explicar lá, o curandeirismo cá é um ato totalmente legal, aprovado por lei. É um ato totalmente legal, aprovado por lei. Existe uma organização chamada Ametram que defende o curandeirismo. Então, o que acontece, mesmo no hospital, na minha localidade, está lá o pessoal da Ametram, que são curandeiros aceitos pelo governo, que possam estar lá para ajudar, porque alguns casos realmente não são tratados na medicina. Alguns casos são vistos que esse caso aqui é um caso meramente tradicional. Então, a Ametram entra nesses aspectos, né? Essa organização da Ametram entra nesses aspectos, que eles têm curandeiros lá. E também dizer que é possível que um caso vá à justiça e seja julgado e que tenha o envolvimento dos curandeiros lá. Vou explicar como é que é isso para vocês não ficarem confusos. Acontece que eu posso acusar alguém de ter me enfeitiçado, não é? Então a justiça, ela normalmente não há de envolver-se nesse caso porque ela desconhece. Mas é onde entra a Ametram, é chamada a Ametram para averiguar essa situação com os curandeiros que a Ametram tem, e se provar-se que realmente eu sofri um feitiço, eu sofri um ataque, a justiça já começa a envolver-se e onde ela vai punir essa pessoa. Porque, como eu disse, a Ametram é uma organização legal que defende o curandeirismo, que defende o ocultismo. Porque para nós africanos, a crença sobre o poder dos mortos sobre a nossa vida é real. Essa é real, mas o que acontece é que as pessoas, por causa da religião, uma e outra coisa, costumam não envolver-se, né? Nem todo africano envolve-se nesses atos de curandeirismo, nem nada, mas a crença sobre esse tradicionalismo africano é muito real. Então vou voltar lá para dentro para poder continuar com essas consultas. Então a gente vai ter ali algumas perguntas e respostas para vocês possam acompanhar. Vulavula hi xilungu, mi hlanganise tindlolo ta maxaka hinkwawo. Hi komboza munghana wami Thokozile. A nga dya wo hlaya swa ku ma hi swi dyiwile swi fambile kule hi ku hi vulavula hi xilungu hi kombela ka minsinya leti ni nyika nchumu hi leswi wona ka hina vana va namuntlha hi teka a xilungu hi tshama hi xona. Mara n'wana ka mina ni nga hlaya swa wena wa profeta wa swi kuma xana loko u lozwa ka na u famba ni phepha u landza swilo tengi va pfula timali. Thokoza. Vavanuna va koho makarimbu lava mabandera Thokoza. a hi va hlayi Thokozile. yo hanya hi nkarhi usa hi tikumi Thokozile mara yi ta buya makwesi. maxoxalandela mali Swigranya swo. Bom, depois das revelações, né? Então parte para o segundo processo, que é onde dão alguns remédios, né? Para banho, para queimar e outras coisas. Depende do que a curandeira acha que tem que entregar. Meus amigos, vamos aí todos agradecer a senhora Rebeca, né? Que está a ajudar-nos nesse vídeo. Acreditem, não seria qualquer pessoa que ia aceitar gravar conosco. As pessoas geralmente não querem expor-se nem nada. Dizer que aqui onde a dona Rebeca atende aos seus clientes também é o seu dormitório, né? Vocês conseguem perceber que esse é um colchão aqui já em condições desagradáveis. Estão aqui algumas mantas, alguns cobertores que ela usa. Então, essa é a almofada dela, né? Vocês conseguem ver as condições disso. Desculpa aqui sem querer ofender, mas parecem cobertas de uma pessoa que, por exemplo, esteja a viver na rua, tudo muito mais. São condições muito desagradáveis. Aqui ela usa por baixo a esteira africana, tudo muito mais. Então vamos aí mandar um abraço, uma força, vamos dar uma força para a senhora Rebeca, que ela é uma curandeira, mas como ela estava a explicar para nós aqui, faz muito tempo que ela não está a atender ninguém. Então essa na verdade é a fonte de renda dela, mas atualmente ela não está a faturar, não está a fazer nada.
ela consegue alimentar-se com base a algumas coisas que ela planta no seu quintal, mas que acabam não ajudando tanto, né? Então eu falei com a minha prima disse assim, eu conheço uma senhora que poderia nos ajudar para a gravação desse vídeo, para que eu pudesse mostrar para vocês. Então a minha prima fez questão, conjunto com a amiga dela, de procurar a senhora Rebeca. Então vieram ter com ela, explicaram se a gente poderia gravar um vídeo para explicar para vocês, porque alguns dos meus seguidores pediram para saber um pouco sobre esse mundo, né, do ocultismo, como é que é o vivo africano aqui. Mas logo que saímos desta casa, que também por outra regra, quando sai-se aqui nessa casa, não se pode despedir. Não se pode despedir, essa é uma regra, meus amigos, essa é uma regra, não se pode despedir. Então, a senhora Rebeca está ali a preparar os remédios e a explicar servem para quê, né? Servem para quê? Mas logo depois vamos falar com a amiga da minha prima aqui, que eu me esqueço o nome, e ela vai por si poder dizer se o que foi dito aqui sobre a vida dela consta a verdade, sim ou não, e o que ela acha disso, porque na verdade a maioria das pessoas não acreditam nos curandeiros, né? Não acreditam nos curandeiros, não acreditam no curandeirismo. Eu também, por acaso, durante muito tempo não acreditava, mas acabei acreditando, porque realmente algumas coisas que a gente vivencia, vê, acabam custando a verdade. A gente é contado muita coisa sobre esse mundo, então quanto mais a gente cresce, vai tendo experiência, acaba percebendo. E realmente dizer que os mortos têm muita influência sobre os vivos, pior para nós africanos, temos essa consideração e aquele respeito mesmo. É possível também é outro tipo de ritual, né? Comunicar-se com os mortos, comunicar-se na voz deles. Eles podem manifestar-se através, por exemplo, seria um exemplo da Dona Rebeca, poderiam manifestar-se através da Dona Rebeca e comunicar algumas coisas, são feitas algumas questões. Então, se calhar seriam antepassados que a gente não os conhece, porque são pessoas que morreram faz muito tempo, mas seria capaz de falar com esses antepassados, perguntar sobre a vida e tudo muito mais. Então é um pouco sobre isso. Vamos aqui terminar essa entrega e recomendação do que fazer com os remédios. Depois vamos sair para fora, onde eu vou poder falar aqui com a amiga da minha prima para saber como é que foi isso, né? Mas eu percebi que ela também tem muito conhecimento da área, ela vai poder explicar para nós como é que tem esse conhecimento, né? Porque eu pude perceber, parece que a diferença dela com a Dona Rebeca é que a Dona Rebeca passou por uma formação, né? Que o curandeirismo pode até ser um dom dado, mas é preciso passar por uma formação para poder controlar esses espíritos, para poder conhecer os remédios. Beca estava a dizer aqui que alguns dos remédios são usados para amarrar a casa, para proteger a casa. Alguns são usados para espantar os maus espíritos. Alguns dos remédios são usados para dar sorte. Então, existe remédios para tudo aqui, né? Existe remédio para tudo. Existe remédio, por exemplo, se tu achas que tens azar no amor, tu vais encontrar aqui. Mas? Também a minha prima estava a dizer aqui que deram remédio para afugentar o marido da noite. O marido da noite são espíritos que abrangem praticamente a todos os africanos. O que acontece é que existem as mulheres da noite, existem os maridos da noite, são espíritos que a gente carrega normalmente. E esses maridos ou mulheres da noite impedem a pessoa de ter uma vida sentimental saudável, tranquila, né? Porque eles influenciam na vida da pessoa. O que acontece? Esse marido da noite, no caso, é possível que ela como mulher sonhe com eles a manter as relações sexuais e isso afeta, dizem que em alguns aspectos é possível que isso até afete
a mulher ao ponto de ela ter até dificuldades para conceber, né? Para conceber, porque mesmo que seja um ato espiritual, acaba afetando na carne, acaba afetando na pessoa diretamente. Dizer que esses maridos da noite ou mulheres da noite são muito ciumentos, normalmente fazem de tudo com que a pessoa tenha relacionamentos que não durem, que a pessoa não tenha sorte com homens, que a pessoa não consiga nem casar, e que se essa pessoa for comprometida, vive totalmente de brigas, coisas que ela não entende, mas vão acontecendo na relação por causa dessas influências. Dizer que esses maridos ou mulheres da noite, praticamente todo africano tem e são dados praticamente na nascença. São dados praticamente na nascença. E isso acaba, na verdade, afetando na vida de muitos africanos, As pessoas, algumas, não têm conhecimento sobre isso, mas essa é uma coisa real, é uma coisa que acontece de verdade, né? Já conversei com algumas pessoas, já falaram um pouco sobre isso, é uma coisa real. Para nós africanos é uma coisa real mesmo. Gente, continuar aqui a falar sobre a influência desses maridos da noite, estavam a explicar-me aqui que é possível que o que vocês chamam de sonhos molhados, né? Sonhos molhados, que eu cresci sem saber, mas ok, eu depois explico, vamos aqui. Na mãe a pedir para que os espíritos façam com que o remédio que foi dado aqui possa servir, possa ser útil e faça o que é recomendado que faça. Sim, vou continuar com a influência do marido da noite, como estava a dizer. Ele praticamente costuma destruir a vida das mulheres, né? É possível, por exemplo, que a mulher, quando vai envolver-se com o homem não tenha excitação, porque ele não quer que essa mulher seja de outro homem, porque o espírito da noite entende, esse marido da noite entende que essa mulher é prometida dele, Então aqui os remédios, a mãe estava a explicar porque os remédios servem. A dizer, pessoal, que vocês deviam conhecer a senhora Rebeca, ela é uma mãe muito simpática. Eu já havia dito aqui, só pelo fato dela nos atender e deixar com que a gente faça as filmagens, é algo que a gente agradece bastante. E meus amigos, comentem aí, deem aquela força, como eu disse, para a senhora Rebeca, porque ela está a nos ajudar bastante aqui, explicando como é que é esse mundo espiritual, né? Vou mostrar para nós aqui alguns instrumentos de trabalho dela, né? Como vocês conseguem perceber, eu disse, já estão aqui há muito tempo. A dona Rebeca diz que não está a trabalhar já faz muito tempo. E sinto que essa é a fonte de renda dela, mas ela fica bom tempo sem receber clientes. Não sei por quais razões, né? Porque pelas visões dela aqui, parece que ela é muito boa no que ela faz. Pode Uba e tá xingando. Ok. Tá bom. Ela estava a explicar que ela sabe bater esse batuque aqui, mas como não entra ninguém aqui, para quem ela vai tocar o batuque? Eu vou pedir à dona Rebeca para dar uma palavra aqui antes que a gente saia, né? Para ela dizer como é, o que aconteceu exatamente. Pode falar, dona Rebeca. Comigo aconteceu muita coisa. Tirei curso de 3 espíritos, que é Mandao, Mungono. Mas falta um espírito, que até agora não consigo o quê? E tirar curso dele. Então a dona Rebeca estava a dizer aqui que quando ela fez o curso, como se fosse, por exemplo, a faculdade, né? Então tem uma cadeira que ela não terminou e é por essa razão que ela não está a trabalhar como deve ser. Esses, como vocês conseguem ver, esses instrumentos são dos espíritos, são dos 2 espíritos que ela conseguiu terminar no curso, né?
Sim, E a então pessoa que me durou o curso. vamos aqui a ouvir uma novidade, porque parece que o mentor dela, a pessoa que fez com que ela tirasse o curso, simplesmente deixou com que ela saísse de casa, saísse de onde ela estava a ter a formação, sem ela saber que na verdade estava a lhe faltar um espírito, e ela veio descobrir isso já em casa, tentando trabalhar e dizer que os espíritos são roubados. Quando, por exemplo, o mentor percebe que esse espírito é muito forte, é muito bom, é possível roubar para prejudicar a outra pessoa. Então foi o que aconteceu com a dona Rebeca. Assim um curso tem. Estavam a dizer aqui que ela tem que fazer o curso, mas por causa do que aconteceu, a dona Rebeca até está a dizer que a mentora dela disse que tinha que voltar para lá, mas eu acho que já não tem como voltar para lá, porque foi onde ela foi prejudicada, roubada o espírito, né, que está a faltar da sorte dela. Então certamente o curso seria terminado no outro sítio. Não há muita diferença com a questão da faculdade, né? Ela tem que terminar o curso para que ela consiga trabalhar e as coisas dela andem. A Rebeca para fora, mas a gente não pode despedir ao sair daqui de dentro dessa casa, né? Simplesmente você tem que retirar-se para fora e pronto, é isso. Então lá fora vamos continuar com a nossa conversa. Olha essa mandioca, ela diz que procura essa mandioca aqui para poder fazer um alimento que a gente chama de chiquinha, né? Normalmente é feito com amendoim, é feito com cacana e outras coisas. Então, também é possível pilar para depois fazer chima, né? Então, da Adelaide, vamos sair para fora. Dona Rebeca, nós já vamos ir da casa da Dona Rebeca. Eu estava toda hora a irar o nome dela lá, a dizer Adelaide, 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 Adelaide. Então, já estamos aqui a sair da casa da Dona Rebeca. Ela ajudou-nos bastante, mas eu vou aqui também explicar um pouco para vocês. O que acontece é que essa prática do curanderismo, né? Do curanderismo, eu acredito que vocês estavam mesmo curiosos para poder entender um pouco disso. O que acontece é que a gente vive numa África que foi criada nesses aspectos. Eu já tomei remédios tradicionais, quando criança já tomei remédios tradicionais, porque a gente é ensinado que mesmo em um mundo em que existe a ciência, existem tradições, as tradições africanas. Até para nós cá da Zona Sul, eu acho que é algo que não pega muito assim na sociedade, né? Mas para outro pessoal do norte e tudo muito mais, lá falam muito de feitiçaria, A feitiçaria é uma coisa negativa que na verdade saiu do curandeirismo. Então sai do curandeirismo para fazer o mal. A feitiçaria faz mal em vez de fazer o bem, enquanto o curandeirismo é para o bem. É dito que, por exemplo, alguém pode ter uma doença, essa pessoa procura certos remédios, faz aquele banho e leva aquela água suja do banho, joga na rua. Tu quando pisas, aquela doença passa para ti. Entendem o que é isso? A doença passa para ti e tu também tens que passar pelo mesmo processo de ir fazer um banho, jogar a mesma água na rua. E outra pessoa também vai apanhar aquela doença, então não tem como não acreditar nisso, porque são coisas que acontecem. Antigamente, quando criança, a gente apanhava moedas, quando fosse mostrar os nossos avós, eles diziam, joga fora isso, porque era possível tirar-se uma doença, colocar-se numa moeda e jogava-se fora. Então, quem apanhasse por azar, tinha aquela doença. Vais-te apresentar, né? Estamos já há um tempinho, não disseste o nome. Vais-te apresentar e também tentar dizer para nossos amigos, se o que foi dito ali, as visões da Dona Rebeca, né? O que mostraram os objetos ali, consta a verdade ou não. Eu percebi que também tinhas um pouco de conhecimento da coisa, então podes apresentar e dizer para nós como é que foi. Bom dia. Eu chamo-me Laurinda Alfredo Vilanculos. Natural de Namacha, estou aqui em Catembe devido ao lar. Devido às condições da Dona Rebeca, as consultas que ela fez para mim foram excelentes.
Tudo foi verdade, de acordo com os meus espíritos também, porque sou uma do mundo espiritual, só que ainda não fui à formação. Também sou uma que sofre muito devido aos problemas espirituais que afetam muito a minha vida. Destruíram totalmente a minha vida, de momento agora estou na desgraça devido a essas condições espirituais. Marido da noite, essas coisas, conforme ela explicou tudo, são coisas que afetam muito também a minha vida. O marido trabalhava. Meu marido trabalhava, me conhecia ele trabalhando na Mancha, estava nas boas condições. Logo que se entregou, se envolveu comigo, tudo se estragou aí mesmo. E até agora estamos a viver, graças a Deus, as condições não favorecem, vivemos de biscatinhos, de nada. E devido às consultas da Dona Rabeca, eu concordo muito bem, porque tenho um pouco de experiência quanto a isso. Eu ainda não fui à formação devido às condições, mas entendo muito aquelas coisas. Eu tenho tido visões certas vezes, mas também não consegui ir ao curso. Tentei ir ao curso porque fiquei muito doente. Quando fui fazer consulta, disseram que sofria problemas espirituais. Já vinha tendo visões, sem saber os porquês, como é que surgiu aquilo, mas descobri isso depois de ter perdido meus pais. Perdi meu pai em 2003, perdi minha mãe em 2013. Tudo começou aí mesmo, tudo quase... Quando eu estava a namorar na fase de não sei o que, dizer xilongo, peixaba. Tudo estava bom, mas mal que tive o primeiro filho, engravidei o primeiro homem, tive o primeiro filho, dei nome do meu pai, se estragou tudo aí mesmo. Acabei me separando do pai daquela criança, nem cheguei de criar aquela criança comigo. Me engravidei estando em casa, criei aquela criança em casa, cresceu, agora está vai completar os seus 15 anos. Agora, os outros são do mesmo pai, mas as condições estão de qualquer maneira, né? Agora ele não trabalha, vivemos de biscatinhos. Fui à formação, tentei fazer a formação porque eu estava quase estava estatelada mesmo. A formação do curanderismo? Sim. Estava estatelada, meu marido aqui me carregou para o curanderismo. Fiquei lá internada por 3 meses com uma senhora de... Também podes mencionar essa parte, né? Que eu tenho conhecimento que, na verdade, às vezes para quem não cumpre, para quem despreza essa parte dos espíritos, quando eles começam a manifestar-se na sua vida, também pode chegar a ficar doente. Sim. Isso aí prejudica muito, sim, na verdade, porque eu já sou a prova viva disto. Eu sou a prova viva. Eu nem para conceber foi muito difícil. Só que descobri tudo isso depois de ter perdido os meus pais. Foi muito difícil, por muito tempo. Tá a ver? Fiquei sem me aperceber, não tem nada a ver com homem. Vejo o homem, parece um cachorro, não tem nada a ver, nem babo, nem nada. Só estou, por enfim, com meu marido. Ele também consegue me ajudar em certas coisas, mas também nem lá tanto. Muitas das vezes que eu me esforço eu mesma para conseguir alguma coisa para sustentar os meus filhos. Esses espíritos começaram a manifestar, tinha que idade, ainda se lembra? Esses espíritos começaram a se manifestar quase desde criança já. Eu cresci quase com um comportamento, sei lá, sem me aperceber o que estava a acontecer. E minha mãe era uma grande cristã, não percebia nada, assunto de espíritos, e isso piorou mais a situação quando meu pai perdeu a vida. Isso foi em 2003. Tinha quantos anos na 5ª classe mesmo? 8, 2ª, 9, 3ª, 4ª, 10, 5ª classe. Quase tinha 11 anos por aí. Quando os espíritos começaram. Começaram a se manifestar na escola, bagunçavam os professores, deixavam os livros na sala, corria, às vezes não escrevia na sala. Só de o professor eu atrasar na escola, querer me dar chapado ou me dar porrada, era outro assunto na escola. Bagunça de um lado para o outro. Batia os irmãos, os amigos, não queria fazer nem nada em casa. Às vezes chorava sozinha, passava mal, sonhava com o marido da noite, sem me aperceber que era o marido da noite.
Às vezes me sonhava a manter relações com pessoas, sonhava a entrar nas águas, muitas coisas. Então, acabou prejudicando minha saúde também. Andava doente, problemas que eu já fui aos médicos, nada resultou. Tentei fazer vários exames, nada deu certo. Tenho tido praticamente doenças que nem até agora não consigo entender como é que surgiram. Nem tenho como explicar isso, porque são coisas que apareceram daqui para aqui, pontadas no útero. Nem para manter as relações é muito difícil, é uma briga forte só. Sim. Graças a Deus só tenho esses filhos, porque Deus quis assim. Me esforcei para ter esses filhos com o direito de uma mulher, mas as condições não estão a favorecer, mesmo agora. As coisas não estão a dar. Só estou a insistir, estou a me esforçar para poder criar o quê? Aqueles meus meninos que eu tenho ali. Então, quanto ao curso, podemos respeitar muito aquela área. Temos que respeitar muito mesmo aquela área. Muitos desprezam. Muitos até te chamam de feiticeira. Eu já tive problemas, vários problemas. Até me chamavam de feiticeira. Porque para quem tem espíritos, mesmo encontrando uma pessoa que tem certos segredos íntimos dele, então são pessoas que nunca encostam. Porque é capaz de, Sim, de revelar capaz as de coisas, revelar as né? coisas, essas coisas. E eu revelava as coisas mesmo. Mas como é que acontece contigo essas visões? Costumas sonhar ou quando estás sentada aparecem? Mesmo assim, lúcida. Se eu me encontrar com alguém que tem problemas, enquanto aquele espírito ali está comigo, presente, sim, está sim, presente, sim. consigo ver coisas. Mas- Vejo coisas, sempre vejo coisas. Até mesmo conseguir defender a pessoa de uma certa coisa, de um certo problema. Medicamentos, faço de sonhar medicamentos. para saber qual medicamento seria possível usar, Eu né? sonho medicamentos e quando descobri, depois de ter ido à consulta, por ver que estava mal, fui procurar saber o que é que na verdade está a acontecer. Me disseram que era problema de espírito, comecei a ficar aberta. Daí me deram um medicamento, fiz banho, comecei a sonhar coisas, ver coisas, medicamentos. Eu, ao sonhar aquilo ali, acordava logo de manhã com a enxada na mão. Eu já tenho um mapa naquele sonho de De onde acordar e vais no sítio achar X. as raízes? Qual é o tipo de raiz? Assim que eu chegar no mato, por exemplo, aquilo que me aparecer na cabeça, isto tira. Tira aquela raiz, chego em casa, deixo. Depois disso, nos sonhos vão me explicar, os Como próprios espíritos usar. aparecem, como usar, isso aqui serve para isto. Então, é mais ou menos por aí que eu consigo entender as coisas. Quanto às pedras, às adivinhas, eu antes de ir, porque no curso em que eu tentei entrar, não me ensinaram nada, nem pedras, nem nada. Eu já saí de casa, eu consigo ver tudo. Por isso, mesmo a pessoa querer mentir, eu consigo lhe dizer que isto não, isto é verdade, isto diz isto, mas sem aquela escola toda, Sim, os sim, sim, espíritos. sim, sim. Quando eu chego ali, naquela palhota, o próprio espírito, o profeta daquilo ali, chega, aparece. Significa Então, que tens consigo- espíritos fortes. Então consigo ver aquilo que sem ninguém me ensinar. Sabe? Então é mais ou menos por aí. Essas coisas eu tenho tido azar de sempre quando eu querer seguir o curso. Basta chegar no curandeirismo, o curandeiro logo vê que essa aqui já está. Só falta certas coisas para completar. Então acaba não me dando bem com essa tal pessoa por ver que talvez eu possa estar superior a ela Melhor e que alguma ela, sim, coisa. sim, sim, Então sim. daí vai surgir um problema de a gente não se entender, porque as tantas, se ela querer mentir para mim, eu logo, o meu espírito recusa na hora. Então acaba se dando tudo errado. Estás a ver? Sabes quando a Mana Lucinda ela disse que iria nos acompanhar, eu achei que se eu fosse fazer uma companhia e tal, mas eu estou a perceber que estou a falar com a melhor pessoa. Deste uma explicação aqui que era muito necessária, né? Eu achei que depois de lá eu só ia perguntar se achou que aquilo era verdade, é mentira, mas parece que tens conhecimento da área. Isso é muito bom. Então, agradecer aqui por ter nos acompanhado, por essas declarações, né? Por essas declarações, eu vou pedir aos meus amigos aqui para deixarem nos comentários opiniões sobre esse assunto. Então, qualquer coisa eu vou fazer com que a informação chegue, né? Certo. Fazer com que a informação chegue. Então, muito obrigado. Vamos continuar aí para casa, né? Obrigada.